Olá! A pedido de alguns alunos, resolvi gravar uma videoaula para demonstrar como encontrar a equação da reta utilizando fórmulas e também o uso da calculadora científica. Na aula de hoje, vamos revisar a equação da reta. Dado dois pontos, vamos encontrar através de fórmulas e também da calculadora científica. Vamos ao primeiro exemplo. Encontre a equação da reta conforme o gráfico abaixo, dado os pontos P1 e P2, utilizando as fórmulas de GA, geometria analítica, e também a calculadora científica. Vejamos. Temos aqui o gráfico de uma função de primeiro grau crescente. P1 é 0 e 1, o P2 é 4 e 5. Vejamos utilizando a fórmula da geometria analítica. Temos y é igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x mais n. Vamos substituir os pontos P1 e P2 nesta fórmula aqui, para achar o coeficiente angular da reta. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Observe. M é igual a 5 menos 1, y2 menos y1, dividido por 4 menos 0, x2 menos x1. Isso aqui vai ficar 4 dividido por 4, m é igual a 1. Este é o coeficiente angular da reta. Dada essa fórmula, equação geral da reta, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Vamos substituir um dos pontos, ou P1 ou P2. Nesse caso, vamos escolher o ponto 1. Ao substituir na equação da reta, teremos y menos y0. y0 é 1. M é 1, que encontramos aqui, coeficiente angular, que multiplica x menos x0. O x0 aqui vai ser 0, substituindo na fórmula. Fazendo a distributiva, vamos encontrar y é igual a 1 vezes x. Esse 1 negativo vai vir para o outro lado, virar positivo. Voltando, 1 vezes x, 1 vezes 0, 0. Com esse 1, vai ficar 0 mais 1, 1. Portanto, a equação da reta é y é igual a x mais 1. Esta é a equação da reta procurada, dado o gráfico aqui ao lado. Podemos utilizar também o determinante. No caso, temos aqui a equação da reta. Vamos substituir os pontos x1, y1 do ponto 1, x2, y2 do ponto 2 no determinante e faremos a multiplicação. Portanto, o ponto 1, 0 e 1, o ponto 2, 4 e 5. Pegamos as duas primeiras linhas, colocamos aqui embaixo. Também você pode pegar as duas primeiras colunas, colocar aqui do lado, e vamos multiplicar nesse sentido, mantendo o sinal. Ao multiplicar no sentido contrário, da direita para a esquerda, de cima para baixo, vamos encontrar um número e vamos trocar o sinal. Observem. X vezes 1 vai ficar x positivo. 0 vezes 5 vezes 1, 0. 4 vezes y vezes 1, 4y. Agora, 1 vezes 1 vezes 4, 4. Troca o sinal, menos 4. 1 vezes 5 vezes x, 5x, troca o sinal, menos 5x. E por último, 1 vezes y vezes 0, 0.
0y é a mesma coisa que colocar o zero. Agora nós temos os valores. Vamos somar x com x, y com y e número com número. Teremos a seguinte notação: 4y mais 0y, x menos 5x e 0 menos 4 igual a 0. Encontramos esta equação. Dividimos toda ela por 4. E aí nós vamos encontrar a equação da reta. Trazendo para o outro membro o menos x e o menos 1, y é igual a x mais 1. Esta é a equação da reta, dado o gráfico. Podemos também utilizar a calculadora científica, a Casio FX82MS ou HP10S. As calculadoras estão aqui. Você pode escolher uma dessas duas e o procedimento é muito semelhante. Como nós vamos lançar os pontos na calculadora? Shift Mode 3 igual, limpamos toda a memória estatística. Mode 1, 2, colocamos com duas casas após a vírgula. Mode 3, 1, colocamos o modo de regressão. 0,1 m+, colocamos o primeiro ponto na memória estatística. 4,5 m+, colocamos o segundo ponto na memória. Shift 2, setinha para a direita, 1 igual, encontramos o coeficiente linear da reta. Shift 2, setinha, 2 igual, encontramos o coeficiente angular da reta. Para esse caso, nós vamos encontrar A igual a 1, B igual a 1. Portanto, a equação da reta é y é igual a x mais 1, desse gráfico dado no exemplo. Agora vamos usar a calculadora HP10S, calculadora científica, que também você poderá usar a calculadora Casio FX82MS. Bom, primeiro vamos colocar no modo de regressão linear. Modo 3 de regressão, 1, que é linear. Apareceu um reg aqui, já está no modo de regressão. Vamos deixar com duas casas após a vírgula. Pressionamos o mode 3 vezes. 1, 2, 3. Colocamos 1 para fixar. De 0 a 9, vamos escolher 2, duas casas. Vamos introduzir agora os pontos da reta. Primeiro ponto, 0 do x, 1 do y. 0, vírgula, 1 m+. Segundo ponto, 4 do x, 5 do y. 4, vírgula, 5 m+. Pronto, os dois pontos estão lançados. Vamos buscar agora a equação da reta. Shift 2, setinha para frente uma vez, setinha para frente duas vezes. Nós temos aqui o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A é o linear, o coeficiente B é o angular. Se nós olharmos a equação da reta, nós temos coeficiente A, vem multiplicando x. E voltando, coeficiente B vem multiplicando x. E o coeficiente A é o linear, o B é o angular. Então, vamos buscar primeiro o linear. 1. 1 igual, coeficiente linear é igual a 1. Está aqui, o A equivale a 1. Vamos buscar agora o coeficiente angular. Shift 2, setinha, 2. Igual. Coeficiente angular também é igual a 1.
quando vem multiplicando o x, não precisa colocar 1 vezes x, basta colocar o x. Aqui está a equação da reta procurada utilizando a calculadora científica. Vamos ao segundo exemplo. Dado este gráfico, vamos encontrar a equação da reta. Usando a fórmula y é igual a m que multiplica x mais n, sendo m coeficiente angular da reta e o n coeficiente linear da reta. Vamos introduzir agora usando os pontos P1 e P2. O coeficiente angular da reta é dado por essa fórmula: y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos substituir o ponto 1 e o ponto 2 aqui nesta fórmula. Portanto, teremos y2, 1 menos y1, 2. Já no denominador, colocamos x2, 1 menos x1, que é meio. Fazendo esse cálculo, vamos encontrar menos 1 dividido por meio. Olha, divisão por meio é uma fração dividida por outra fração. Mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Meio é igual a 1 dividido por 2. Portanto, o 2 vai para cima, fica 2 vezes menos 1. Portanto, m é igual a menos 2. Substituímos agora nesta fórmula. Escolhemos um dos pontos, ou ponto 2 ou ponto 1. Esta é a equação da reta. Então, vamos escolher o ponto 2, por ser mais fácil. Colocamos o número 1 do y0 no lugar dele e o ponto 1 também no lugar do x0. Fazemos a distributiva, vamos encontrar menos 2x que multiplica x, menos 2x que multiplica menos 1, mais 2. Esse menos 1 que está no primeiro membro virá para o segundo membro positivo. Fazendo esse cálculo, temos a equação da reta, menos 2x mais 3. Esta é a equação da reta procurada referente a este gráfico dado. Usando um outro processo, para encontrar a equação da reta, podemos usar a fórmula do determinante. Observe que no x1, y1 colocamos as coordenadas do ponto 1 e do x2, y2 colocamos as coordenadas do ponto 2. O ponto 1 é meio e 2. Já o ponto 2 é 1 e 1. 1 do x, 1 do y. Agora sim, colocamos os pontos, as coordenadas do ponto 1, que é meio e 2, e as coordenadas do ponto 2, que é 1 e 1. Multiplicamos nesse sentido, mantendo o sinal x vezes 2 vezes 1, 2x. Na sequência, meio vezes 1 vezes 1, meio. Depois, 1 vezes y vezes 1, y. Agora, vamos multiplicar no sentido contrário. 1 vezes 2 vezes 1, 2, troca-se o sinal, menos 2. Depois, 1 vezes 1 vezes x, x, troca-se o sinal, menos x. E por último, 1 vezes y vezes meio, menos 0,5 que multiplica y, já trocado o sinal. Bom, agora vamos somar x com x, número com número, e y com y. Vamos lá. Primeiro, somamos menos meio y mais y, menos x mais 2x, e menos 2 mais meio. Está aqui a expressão. Tudo isso é igual a zero de acordo com a fórmula.
Menos meio mais 1, meio. Menos 1 mais 2, 1. Menos 2 mais meio, menos 1 e meio, menos 1,5, igual a zero. Vamos agora colocar x menos 1,5 no outro lado da equação. Lembre-se, troca-se o sinal. Então, teremos essa expressão. Meio, que multiplica y, é igual a menos x mais 1,5, igual a zero. Esse 0,5, vamos dividir tudo que tem lá do outro lado. Então, y é igual a menos x, que divide 0,5, mais 1,5 dividido por meio. Temos menos 1 dividido por meio é o inverso de meio, é 2, então é menos 2, que multiplica x. 1,5 dividido por meio vai dar 3. Acabamos de encontrar a equação da reta deste gráfico que foi dado no início do problema. Poderemos também encontrar a equação deste gráfico utilizando as calculadoras científicas. Observe, temos as mais utilizadas, a Casio FX82MS ou HP10S. São essas duas calculadoras mais utilizadas atualmente. Vamos introduzir agora os pontos na memória estatística da calculadora. Limpamos a memória estatística, né? Shift Mode 3 igual a C, limpa-se o visor. Agora sim, colocamos os pontos na memória. Meio, 0,5 e 2, 0,5,2 m+. Ponto 2, 1 do x, 1 do y, 1,1 m+. E vamos encontrar os coeficientes A e B. Shift 2, setinha, setinha, 1 igual, encontramos o coeficiente linear, que é o coeficiente A. Shift 2, setinha, setinha, 2 igual, encontramos o coeficiente B, é o coeficiente angular da reta. Teremos as seguintes respostas. Lembrando que na calculadora científica é bx mais a, sendo o a igual a 3 encontrado e o b igual a menos 2. Portanto, a equação da reta é menos 2x mais 3. Y é igual a menos 2x mais 3. Esta é a equação da reta procurada dados dois pontos no gráfico. Faremos agora o segundo exemplo utilizando a calculadora científica. Temos aqui o gráfico. Vamos lançar o ponto 1 e o ponto 2 na memória. Lembre-se, ao iniciar novos cálculos, limpe a memória estatística. Shift, Clear, 1 igual a C. Agora sim, vou introduzir os pontos na calculadora. Primeiro ponto, 0,5 e 2. 0,5, 2 m+. Segundo ponto, 1 do x, 1 do y. 1,1 m+. Bom, limpamos o visor e vamos buscar o coeficiente A e B. Shift 2, setinha, setinha, para frente. 1 é o coeficiente A, coeficiente angular, coeficiente linear da reta, igual. Ele trouxe a resposta 3. Coeficiente linear, que é o A, é igual a 3. Shift 2, setinha, setinha, 2, coeficiente angular da reta, que é o B, igual menos 2, coeficiente angular, que é o B, menos 2.
Está aqui a equação da reta feita na calculadora científica. Espero ter colaborado com essa revisão utilizando as fórmulas da geometria analítica e também utilizando a calculadora para encontrar a equação da reta dada dois pontos. Até a próxima aula.